Zacarias capítulo 4, verso 6, será colocado aqui. Zacarias capítulo 4, verso de número 6. Eu quero hoje falar com você sobre esse texto. Estão tendo dificuldade de colocar ele aí, gente? Zacarias 4, verso 6. Muito bem. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Na linguagem corrigida diz: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias, gente, ele está profetizando e profetizou num tempo de reconstrução. Era um tempo em que o templo estava sendo reconstruído. O povo, ou a cidade estava sendo reconstruída, porque o povo estava voltando do exílio babilônico. Eles ficaram 70 anos cativos. Você imagina uma nação 70 anos cativa, no terreno do inimigo, se tornando refém dos seus inimigos. E eles se tornaram reféns ali na Babilônia. E o povo então retorna para sua terra após 70 anos. E Zorobabel, ele enfrentava uma grande oposição para reconstruir o templo. Havia muita oposição. Zorobabel, que governava, ele liderava essa missão, ele liderava esse tempo, mas os obstáculos eram imensos. Havia uma escassez de recursos, havia o desânimo das pessoas, havia gente desanimada, havia muito pouco recurso e haviam ataques externos. Então, de todos os lados havia uma batalha. E neste contexto de luta, de batalha, de escassez, neste contexto de tantas impossibilidades, Deus envia uma palavra. E é isso que eu quero hoje falar com você. No meio de todas as batalhas que a gente possa estar vivendo na vida, no meio de todos os dilemas que você possa estar vivendo na sua vida, Deus ainda nos envia uma palavra para animar o nosso coração, para animar o nosso viver, para nos fazer triunfar no meio de vales e no meio de desertos. Eu sempre digo que o deserto, para aqueles que servem a Deus, eles deveriam ser passageiros. Nós não podemos nos acostumar com o deserto. O deserto, ele é uma passagem para nós outros. É uma passagem. É um lugar que a gente passa por ele. O que o deserto significa, pastor? O deserto significa as batalhas que a gente enfrenta de tempos em tempos. Quem de nós aqui que em algum momento, ou neste momento, não talvez esteja enfrentando uma batalha? É bem possível que alguém esteja vivendo uma batalha agora. É bem possível que alguém esteja saindo de um deserto agora. É bem possível que alguém esteja, quem sabe, entrando em um deserto agora. Mas eu quero dizer que no deserto, Deus tem uma palavra para você. No deserto, Deus tem uma palavra para você. E foi nesse contexto que Deus encontra o seu povo. Que Deus encontra Zorobabel e diz para ele: Zorobabel, não será por força, não será por violência, mas será pelo meu espírito, digo eu, o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo: vai ser pelo meu espírito, vai ser por aquilo que eu vou realizar, vai ser por aquilo que eu vou fazer, vai ser por aquilo que eu vou providenciar. Então Deus, ele tem o quê? Deus, ele tem uma palavra no meio das maiores batalhas da nossa vida. E ele diz: a vitória não virá por força, não virá por violência, mas virá pelo Espírito do Senhor. Agora vamos então analisar esse verso.
Vamos pensar sobre a limitação do esforço humano. Ele diz que não será por força. O que a força representa aqui? A força representa habilidades humanas. A gente não tem habilidade para algumas coisas? Deus está dizendo que não vai ser pela habilidade de vocês. Não é pela nossa habilidade. Quanta gente que não tem habilidade para dar e vender. Tem gente que vende habilidade. Tem gente que vende habilidade. Você, para ter a habilidade dela, você tem que comprar o que ela está falando. Você tem que comprar o que ela está dizendo. Você tem que comprar o que ela aprendeu de alguma forma. Eu não estou dizendo que está errado. Mas eu estou dizendo que habilidades, às vezes a gente compra. A gente treina com elas. A gente treina com quem tem e a gente passa a ter. E Deus está dizendo, não é por força. E a força aqui representa habilidades humanas. A força aqui representa estratégias. Quantas estratégias a gente não tem na vida? Quantas estratégias a gente não tem? Eu quero dizer a você, eu quero dizer a mim mesmo, eu quero dizer a quem quer que seja que as estratégias, elas devem existir, mas não é a estratégia que garante a nossa vitória. O que garante a nossa vitória é o Senhor. Quanta gente que você conhece que teve as melhores estratégias, mas a estratégia não deu certo. A estratégia não funcionou. Por isso que a gente precisa contar com as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Então, a força aqui representa a habilidade humana, as estratégias, os recursos naturais. Quantos recursos naturais talvez a gente não tenha enfrentado? E Zorobabel aqui, ele tinha o quê? Ele tinha liderança. Ele era um líder. Ele era uma grande pessoa, mas ele não tinha poder suficiente para vencer os desafios que estavam em torno dele. Ele não tinha como vencer aquilo. Por isso que Deus lhe deu uma palavra. Foi por isso que Deus falou com ele. Foi por isso que Deus animou o coração dele. Foi por isso que Deus, de alguma maneira, mexeu com ele. Às vezes também nós tentamos resolver tudo com a nossa força. Quantos de nós que não tenta resolver as coisas no grito, no poder da força, com a nossa habilidade, com a nossa estratégia, com o nosso recurso natural? Às vezes a gente tenta resolver tudo com a nossa força. A gente tenta resolver as coisas através dos nossos relacionamentos, do nosso nível de influência. Há dias atrás eu conversava com determinada pessoa que teve tantos relacionamentos bons, que teve tanta influência em determinado tempo da sua vida, quando tudo estava bem para ele. Mas de repente ele começou a passar por um deserto terrível. E ele me disse com as suas palavras: pastor, todo mundo sumiu, desapareceram. E o que me restou, pastor, é a fé que eu tenho em Deus para tocar minha vida. Eu olhei para ele e fiquei tentando entender e aprender com aquela situação o que eu poderia tirar de ensino para a minha vida. Mas às vezes nós também estamos tentando resolver tudo com a nossa força, com os nossos relacionamentos, com o nosso ministério, com a nossa finança. Afinal de contas temos dinheiro, e o dinheiro vai resolver parte do nosso problema. É verdade, dinheiro pode resolver algumas situações, mas o dinheiro não tem capacidade de comprar a paz que a gente tanto precisa para enfrentar algumas coisas na nossa vida. E aí a gente se cansa, a gente se frustra. Você lembra do Pedro? Pedro, ele ouviu de Jesus uma palavra assim. Jesus falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro olha para Jesus e diz: não, Senhor, jamais. Comigo não. Não diga isso para mim, porque comigo isso não vai acontecer. Inclusive eu quero dizer ao Senhor que todos eles aqui podem fazer isso, menos eu. Não pense o Senhor que eu vou fazer isso contigo. Não pense o Senhor que eu vou negá-lo. E Jesus disse: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Por que Pedro falou tudo o que ele falou? Sabe por quê? Porque Pedro estava confiado na sua força humana. Pedro estava confiado nas suas convicções. Ele falou: olha, eu tenho tanta convicção de que eu nunca vou te negar. Eu tenho tanta convicção de que eu nunca vou tropeçar. Eu tenho tanta convicção de que nunca vou fazer isso contigo. E horas depois, tempos depois,
Pedro negou uma, negou duas, negou três. O galo cantou e ele se lembrou das palavras de Jesus. Ou seja, Pedro nega, sabe por quê? Porque Pedro, ele entendeu que o esforço humano seria necessário para ele vencer aquela batalha. E Jesus já tinha dado um toque para ele: você não vai conseguir, você precisa de mim, você precisa de graça, você precisa de poder. Você imagina se Pedro fosse um pouquinho mais humilde? Você imagina se Pedro dissesse a Jesus assim: Jesus, tudo bem, se o Senhor está dizendo, eu considero o que o Senhor está dizendo, porque eu percebo que o Senhor tem uma capacidade de enxergar as coisas mais longe que eu. Então, Senhor, olha, eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça para que isso não aconteça na minha vida. Tem como o Senhor fazer isso por mim? Porque eu entendo que a sua palavra é verdade, eu entendo que o que o Senhor está me dizendo é sério. Veja o Salmo 127, verso 1. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus irmãos, se Deus não guardar a nossa vida, se Deus não abençoar o nosso esforço humano, se Deus não abençoar as nossas habilidades, se Deus não abençoar os nossos relacionamentos, se Deus não abençoar todas as ferramentas que nós temos em nossas mãos, será vão todas as coisas. A gente precisa contar com a bênção de Deus, a gente precisa contar com o favor de Deus, a gente precisa contar com a misericórdia de Deus em tudo que a gente fizer. Caso contrário, a gente não vai encontrar êxito. E Zorobabel foi convidado a entender que não era pela força. Não era pela força. A segunda coisa que eu quero pensar com você é sobre a inutilidade da imposição humana. Ou seja, o que ele disse? Não é por força e nem por violência, nem por poder. Ou seja, o que a violência aqui nos ensina? Que algumas pessoas, elas tentam apontar para as ações forçadas. Quanta gente que não vai forçando a barra todo dia, vai tendo uma palavra fora de tempo. Gente, uma palavra boa, usada fora do tempo, ela vai ser tão ruim quanto a palavra ruim. E quanta gente que não vai tentando construir as coisas na força do seu braço, na força da sua carne, na sua própria força, na sua própria violência, por ações forçadas, em tentativas humanas para manipular situações. E Zorobabel está sendo chamado a atenção por Deus: ei, não vai ser por força e nem por violência. As coisas de Deus não avançam por pressões humanas, gente. As coisas de Deus não avançam dessa maneira. Quantas pessoas que dentro das suas casas vão querendo forçar as coisas, forçar os acontecimentos. Quanta gente que não vai atrapalhando a ação de Deus. Eu me lembro de João Batista, quando perguntaram para ele: quem é você? Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto, e eu vim preparar o caminho para o meu Senhor entrar. Ele só veio preparar o caminho para o Senhor entrar. O papel de nós outros em todos os momentos da nossa vida é esse: é preparar o caminho para o Senhor entrar. Quanta gente que nos aconselhamentos pastorais, a gente não vai conversando, e a gente entende, após um tempo de conversa, que aquela pessoa está querendo forçar a barra na conversão desse, na conversão daquele, que está querendo fazer com que o outro engula tudo que ela ouviu em algum momento na sua vida, e quer fazer com que a pessoa engula tudo aquilo, e aí ela vai atrapalhando a ação de Deus. A inutilidade da imposição humana. O reino de Deus não avança por pressões humanas, mas o reino de Deus avança pela convicção da transformação e pela ação do Espírito Santo em tudo aquilo que a gente está fazendo. Não adianta forçar resultados. Às vezes a gente força resultado. A gente força o resultado. Resultados espirituais com empurrão humano. Sabe quando você quer dar uma forcinha? Sabe quando você quer dar uma forcinha? Você diz: Deus, olha, eu acho que do meu jeito vai dar certo. Presta atenção, Senhor. E mais ou menos, e vai fazer. E não é assim. Não é dessa forma. Eu tenho certeza que em algum momento da nossa vida, quem sabe a gente não tenha agido exatamente assim. A gente não tenha dado o nosso empurrãozinho. E Jesus um dia falou para um homem chamado Nicodemos. Veja João capítulo 3, verso 6. Olha o que Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne
é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Às vezes você está querendo que pessoas entendam as coisas do Espírito e elas são nascidas da carne. Quem é nascido da carne não vai entender as coisas do Espírito. Você pode fazer ela entender, você não vai conseguir, porque ela não vai entender. Paulo já disse isso lá em 1 Coríntios capítulo 2. Paulo diz que o homem natural, ele só entende as coisas as coisas naturais da vida. Ele não vai entender as coisas espirituais. Às vezes a gente está lidando com muita gente que não nasceu de novo. E quando a gente lida com gente que não nasceu de novo, elas não vão entender a nossa linguagem. A linguagem de quem nasceu de novo. A linguagem de quem nasceu de Deus. Jesus, ele foi bem claro com Nicodemos e disse para ele: Nicodemos, olha, o que é nascido da carne é carne. Por quê? Porque Nicodemos foi proposto a ele nascer de novo. Jesus falou para ele: Nicodemos, o que você precisa para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus é nascer de novo. E Nicodemos então falou para ele: mas espera lá, como é que eu vou viver esse negócio aí? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, não é nada disso que eu estou falando. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. E eu quero, Nicodemos, que você venha nascer do Espírito. E quando a gente nasce do Espírito, a gente entende que a carne para nada aproveita. Não adianta a gente querer fazer com que as pessoas engulam o que a gente está propondo a elas. Não. A gente precisa regrar muitas vidas com oração. Regrar com oração, regrar ela com bom testemunho nosso. Você que está aqui, de repente você seja uma esposa, que o teu marido não seja ainda um servo de Deus, ainda, porque eu creio que ele vai ser em nome de Jesus, amém ou não amém? É isso. Talvez você tenha um filho que esteja distanciado, longe. Ei, Deus é o Deus que trabalha por todo aquele que nele espera, e se você espera em Deus, Deus trabalha a teu favor. E você precisa saber disso. Então às vezes a gente vai querendo construir. Eu me lembro de um marido, ele depois veio para a igreja, mas ele um dia me falou assim: pastor, eu te odiava. Eu falei: é mesmo? Por quê? Por causa da minha mulher. Eu falei: rapaz, o cara me odiava por causa da mulher dele, sabe por quê? Porque ela chegava em casa e falava: o pastor Ronaldo falou isso hoje, o pastor Ronaldo falou aquilo hoje. E o cara não ouvia, não queria mais ouvir meu nome. Não era nem o que eu falava, era eu. E graças a Deus esse cara, depois ele se converteu, se tornou meu amigo. Aí ele me disse isso. Mas ele esperou virar amigo para me dizer isso. Porque se ele me diz como inimigo, irmão, eu saio fora dessa conversa. Vai que o cara ainda continua, né? Não querendo, me odiando. Então, querido, a violência aponta para ações forçadas. Ei, para de forçar a barra. Tem coisa que não dá para você ficar forçando. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Dá o teu exemplo, dá o teu testemunho. Confia no Espírito Santo, confia na ação de Deus, confia no que Deus realiza. E se você confiar no que Deus realiza, vai dar certo. Essa mulher, um dia eu falei para ela: querida, você não vai ganhar o seu marido falando para ele do que eu preguei, do que eu deixei de pregar. Você não vai ganhar o seu marido chegando lá na sua casa e falando da palestra de casais que teve aqui ontem. Você não vai ganhar ele assim. Você vai ganhar ele caladinha, não falando nada para ele, só mostrando o seu bom testemunho em Cristo Jesus. Foi assim que a minha mãe ganhou meu pai. Minha mãe não dizia nada. E minha mãe ganhou meu pai sem uma palavra. Minha mãe ganhou meu pai sem ficar impondo as coisas para ele. Minha irmã ganhou o meu cunhado, que hoje é membro aqui da igreja. Minha irmã ganhou meu cunhado assim. Misericórdia, meu marido, está amarrado esse negócio aí? Tá amarrado. Né? A gente vai falando aqui, né? Atropela uma palavra ou outra. A Ju está ali, a Ju sabe disso. A minha irmã, ela foi uma guerreira tremenda. Quando eu batizei o meu cunhado, você imagina a minha alegria. Eu não sei nem se fui eu, só sei que ele estava batizando, eu acho que fui eu. Mas quando ele se batizou, a minha alegria foi grande demais. Porque eu vi o cara, puxa vida, era um bom pai, era um bom marido, era um cara bacana, mas precisava de Jesus. E minha irmã não falou nada, minha irmã não ficava pregando para ele não. Minha irmã levou essas meninas tudo para a igreja, a Ju está ali, ela sabe disso. Meu cunhado às vezes falava para ela: mas você vai na igreja de novo com as crianças? Criança não está bem. Aí minha irmã falava: mas se eu fosse levar para o médico, eu não ia levar, eu vou levar para a igreja. Por isso que pais devem trazer os filhos para a igreja. As minhas sobrinhas, todas elas, é que a Ju está aqui.
Todas elas os pais levaram, todas elas. No caso da minha irmã, o marido não era convertido. E ela não forçou a barra, não. Ela era uma boa esposa, uma boa mãe, cuidava bem da casa dela, vivia uma vida cristã, e o marido só de olho. Não era por força, não era por violência, mas é pelo bom testemunho, pela ação de Deus na nossa vida. Terceira coisa, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Gente, é o Espírito que convence. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que convence a gente. É o Espírito Santo que traz convicções a nós que ninguém tira. Ninguém. Pode colocar você numa sala, colocar som de todo lado, lavagem cerebral, não vai conseguir fazer. Você lembra quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia? Mudaram até o nome deles, mas não mudaram o caráter deles, não mudaram o coração deles, não mudaram a pegada deles, porque eles conheciam o Deus a quem eles serviam. O Espírito de Deus convencia aqueles homens do que Deus era. E é isso que a gente precisa. O Espírito que convence, é o Espírito que capacita você para as batalhas. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Deixa o Espírito capacitar você. Deixa o Espírito encher você. Deixa o Espírito te dar capacidade, te dar força. É o Espírito que faz isso. Ele convence, capacita e fortalece. E se não fosse só convencer, capacitar, fortalecer, sabe o que o Espírito faz? O Espírito te guia. Ele te dá direção. Ele fala para você à direita, mais à esquerda, pelo centro, ele guia você. Quando você anda pelo caminho, você ouve uma voz que lhe diz: esse é o caminho, anda por ele. Esse é o caminho, anda por ele, anda por ele. Zorobabel, ele foi motivado, ele foi animado a andar na direção daquele que convence, daquele que capacita, daquele que fortalece, daquele que guia. A reconstrução do templo não seria feita sem a ação do Espírito Santo. A reconstrução não seria feita sem a ação do Espírito Santo, querido. Sem a ação do Espírito Santo a gente não vai conseguir êxito. O êxito está na ação do Espírito Santo. Quando você depende do Espírito, Deus trabalha onde você não pode alcançar. Tem lugares que a sua capacidade humana está limitada. Tem lugares que as suas habilidades estão limitadas. Não vai chegar lá. Tem lugar que toda a tua capacidade não vai entrar. Mas, meu amado, não há nada que o Espírito Santo não possa entrar e não possa transformar. Não há nada que o Espírito Santo não possa fazer. Atos 1:8, olha que coisa linda. Quando Lucas fala em Atos 1:8, mas recebereis o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder. É o Espírito Santo que dá poder a nós. É o Espírito Santo que derrama poder na tua vida, no teu coração, para você avançar, para você entrar em lugares que a tua habilidade jamais entraria. É Ele que abre portas. É Ele quem abre portas. É Ele que abre portas, é Ele que traz sabedoria. É Ele que nos traz palavras de sabedoria em momentos cruciais da nossa vida. É Ele que derrama sobre você graça, capacidade, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. É Ele que faz isso, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ativa nosso coração, é o Espírito Santo que renova a nossa paixão. Mas aí a pessoa abre mão de uma vida com o Espírito Santo, e se você abre mão da vida com o Espírito Santo, você nunca vai ter poder para ser uma testemunha viva do Senhor Jesus. A gente não pode abrir mão disso. Quando você depende do Espírito, Deus trabalha onde você não pode ir. Ele abre portas, Ele traz sabedoria e Ele te renova as forças. É Ele que faz isso. E eu encerro a minha fala com você. Você sabe outra coisa que o Espírito faz?
Eu não coloquei esse verso, mas se o pessoal puder colocar ali, o verso de número 7 de Zacarias. Zacarias capítulo 4, verso 7. O Espírito, ele é o único capaz. Olha o que diz: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Olha a palavra que Deus dá para ele. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Quem és tu, monte, diante de Zorobabel? Pastor, que monte é esse? O monte é aquilo que é impossível para a gente. O monte é aquelas coisas que você as define como impossível. Pastor, isso é impossível. É impossível, mas o que é a impossibilidade diante de um servo do Senhor? O que é a impossibilidade diante de um homem de Deus? O que é a impossibilidade diante de uma mulher de Deus? O que é a impossibilidade diante de um jovem de Deus? O que é a impossibilidade diante de um adolescente, de uma criança de Deus? O que é? O que é a impossibilidade diante de um homem que consagrou a sua vida a Deus, de uma mulher que consagrou a sua vida a Deus? É isso que Deus está dizendo a Zorobabel. Zorobabel, o que é um monte diante de você? Zorobabel talvez tenha falado: Deus, é impossível. É isso que eu estou te dizendo. Essa impossibilidade eu a tornarei possível, porque eu sou Deus na sua vida. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós temos que alimentar uma fé viva. Os montes simbolizam os problemas, os medos, as limitações. E Deus está dizendo que problemas, medos, limitações, eles se tornarão planícies diante da gente. Nós vamos caminhar sobre os problemas. Nós vamos andar sobre as águas. Quem recebe isso? Andar sobre águas. Você já andou sobre águas? Andar sobre os seus problemas. Andar sobre as suas dificuldades. Os meus e os seus problemas não precisam levar a gente para uma situação irreversível. Os problemas e os medos que as limitações que nós temos não precisam levar a gente para uma situação irreversível de vida, de alma, de coração. Nós não precisamos disso. A gente pode andar sobre águas. A gente pode andar sobre situações difíceis, sobre as montanhas. A gente pode andar sobre os medos. Nós não precisamos nos submeter aos medos que nos assolam. Eu não tenho dúvida que haja alguém aqui que esteja com medo de uma determinada situação. Você viu uma situação em determinado lugar e desde aquele dia você trouxe para você trouxe para o teu interior medos em relação àquilo que você viu, aquilo que você observou. E Deus não quer que seja assim. Limitações. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Eu concluo a minha palavra dizendo: é o Espírito que remove os obstáculos, é Ele que faz a obra. Ei, confia tudo ao Senhor, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa o Espírito trabalhar na sua vida. Deus está dizendo a nós hoje: não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Sabe, querido, a gente precisa confiar mais no que a gente diz para Deus. O que você tem falado para Deus? O que eu tenho falado para Deus? A gente precisa confiar mais no que a gente tem falado para Ele. Você pode estar enfrentando obstáculos, desânimo, fracasso, mas Deus está falando para você: não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Deus está chamando você a confiar menos em si mesmo e confiar mais em Deus. Se a gente passar a confiar mais em Deus e na ação do Espírito de Deus, sabe o que a gente vai ter? A gente vai ter paz. Sabe por que a gente perde a paz? Porque a gente quer o controle. Se a gente não estiver controlando, eu perco a paz. Oh, meu Deus, eu tenho que ter controle. E aí a gente perde a paz. O que você está tentando resolver com a sua própria força?
O que você está tentando resolver com a sua própria força e não está dando certo? O que a gente está tentando criar com a própria força? Meus irmãos, o que cabe a nós fazer, a gente deve fazer. E você tem que pedir a Deus: Deus, até onde eu vou? Deus, até onde eu vou, Deus? Até onde eu vou até onde eu vou, Senhor, com a minha sabedoria? Até onde eu vou com a minha capacidade? Até onde eu vou com a minha habilidade? Senhor, me ajuda a enxergar isso. Até onde eu vou? Você está permitindo que o Espírito Santo lidere a sua vida? Suas decisões? Suas escolhas? Você está permitindo isso? Hoje é dia de você entregar e de você permitir que o Espírito de Deus conduza você por toda a caminhada. Para de lutar com as suas forças. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vai ser o nosso trabalho. Mas se o Senhor edificar a casa, a gente vai ter êxito. Fiquemos de pé. Eu quero fazer um apelo a você. O que você está tentando resolver? E você quer dizer: Deus, me dirige nessa situação. Quero convidar você a sair do seu lugar, dar um passo de fé, vir aqui à frente. Você que quer dizer a Deus: Deus, eu vou consagrar isso ao Senhor. Venha para frente. Venha rápido para a gente ganhar tempo. Venha aqui à frente. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. É na força do Espírito, é no poder de Deus que você vai vencer. Quais são os seus medos? Quais são os medos que você tem no seu coração? Quais são os medos que você carrega? Deus está dizendo a você: o que são os montes diante de ti? Fecha teus olhos. Imagina Deus falando para você. Imagina Deus falando para você como Ele falou com Zorobabel. O que é um monte diante de você? O que é essa situação diante de você? O que é essa situação diante de você, servo de Deus? De você, serva de Deus? De você, mulher de Deus? Você, homem de Deus? O que é essa situação diante de você? Amado Pai Celestial, eu tenho aqui vidas que vêm a este altar, Senhor. E com certeza diante delas, ó Deus, está também uma montanha, como estava diante de Zorobabel. E o Senhor falou a Zorobabel: o que é, Zorobabel, esse monte diante de você? Na verdade, o Senhor queria que Zorobabel olhasse com os teus olhos. Na verdade, o Senhor queria que Zorobabel confiasse na ação do teu Espírito. Quando o Senhor propôs a ele, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, Zorobabel. É através dele que você vai reconstruir o templo, é através dele que você vai fazer a obra, é através dele. Eu vou mover pessoas, eu vou mover situações, eu vou mover todas as coisas, porque o meu Espírito trabalha. Senhor, eis aqui, Senhor, homens e mulheres assim como Zorobabel, diante, meu Deus, de tantas situações calamitosas, diante de tantas situações, Senhor, que geravam insegurança, medo. Senhor, quantas situações que não geram isso em nós. E hoje o Senhor nos dá uma palavra dizendo que não vai ser pela nossa força, não será pelo nosso poder, não será no poder do grito, mas será, Senhor, na ação do Teu Espírito em nossa vida e em nosso viver. Senhor, eu quero apresentar ao Senhor estas pessoas que estão neste altar, Senhor. Apresentar homens e mulheres que em resposta ao que escutaram do Senhor, vêm ao altar dizendo: Senhor, que em nome de Jesus, isso se torne real na minha vida e no meu coração. E este povo, Senhor, que saia daqui tão animado como Zorobabel esteve animado naquele dia. Zorobabel foi animado por aquela palavra, Zorobabel foi abençoado por aquela palavra, Zorobabel foi tocado por aquela palavra, e ele, Senhor, realizou a sua missão. Meu Deus, que este homem e esta mulher também não desista da missão, mas que ele realize a missão que o Senhor confiou a ela, que ela realize a obra que o Senhor confiou a ela, que ela realize a reconstrução que o Senhor confiou a ela, e que em nome de Jesus elas sejam fortalecidas para a honra,
para a glória do teu nome. Senhor, as reveste de ânimo, de autoridade, de força e de poder. Assim nós abençoamos estas vidas, declaramos o melhor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Volta para o seu lugar cantando para a glória de Deus.